Bom dia, bom dia, bom dia, Rosária. Esse filtro deixa-nos perfeitas, não é? Amei esse filtro aqui do Instagram. Jéssica, Dani, bem-vindas à jornada do renascimento, a nossa jornada de transformação de mente, de transformação emocional, espiritual. Estamos começando hoje essa jornada de 7 dias, onde nós vamos nos aprofundar em alguns pilares para o nosso renascimento. Nós precisamos renascer para o que nós precisamos ser, para o que nós precisamos passar à frente, para termos uma humanidade melhor. Nós precisamos começar por nós mesmos, começar a mudança em nós, para os nossos descendentes serem pessoas diferenciadas, não passarem por metade do que nós já passamos até chegarmos até aqui. Então eu acredito muito que para uma mudança na humanidade vai precisar ter uma mudança na forma das pessoas agirem, se comportarem, como elas tratam o outro, gerar menos feridas emocionais, né? Que o maior mal da humanidade vem dessas feridas. As pessoas que são, vamos dizer assim, ruins, elas foram também feridas. E essas feridas emocionais acabaram, entre aspas, né? Fizeram muito mal para a nossa humanidade, para nós. Então, pessoas tratadas edificam, pessoas feridas ferem outras pessoas. Estou muito feliz por estar começando esse projeto e creio que vou alcançar muitas pessoas e creio que eu vou ajudar muitas percepções serem mudadas e assim todos nós teremos resultados positivos nos nossos relacionamentos, tanto os relacionamentos individuais quanto também com Deus, né? E vamos começar essa jornada ouvindo uma música, um louvor, porque o louvor ele abre as portas do sobrenatural. Ele abre as portas do sobrenatural, ele ativa a serotonina, a ocitocina. Então vamos começar por esse louvor da Gisele Nascimento e também é cantado pela Estila, Terremoto. Enquanto as pessoas... Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desistirá.
de chorar. Porque o terremoto acontece quando a gente canta e exalta o nome do Senhor. Então nesse momento levanta teu nome e diga aleluia, aleluia. O terremoto vai acontecer aqui. As cadeias que me cercam, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os fins eu o terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias onde você pode aplaudir ao Senhor hoje. Não há cadeias. Glória a Deus, amados. Senhor, ilumina as nossas mentes. Deus, abre os nossos corações para entendermos, para ouvirmos o que vai ser ministrado nessa live e conseguirmos assim identificar o que nos prende, o que nos trava, Senhor, o que nos impede de levarmos a vida que o Senhor quer para nós. Deus, ilumina cada mente aqui para que eles identifiquem suas travas e também dê disposição para eles quererem mudar o que está impedindo de alcançar o seu sucesso. Deus, muito obrigada por estarmos aqui hoje reunidos em nome do seu santo Filho Jesus. Amém. Bom dia, meus amados, bom dia. Começando a nossa jornada do renascimento e vamos começar com um decreto. Gostaria que todos vocês respondessem se vocês estão realmente dispostos a um renascimento, a uma mudança, uma transformação de mente. Se você está disposto a essa mudança, você diz, sim, eu estou disposto a mudar. Então, comenta nos comentários, sim, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a renascer. Diga, Deus, eu estou disposto a renascer. Todos os dias a gente tem a oportunidade de colocar em práticas o que precisamos fazer para essa mudança acontecer em nossa vida. Então, vamos ao nosso decreto, repita comigo. Depois que vocês já disseram, eu quero sim mudar. Repitam comigo assim. Ei, tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Repitam o decreto. Eu realmente quero mudar. Quero ser melhor do que já sou. Quero ser gentil, quero ser amável. Eu quero transbordar na presença do Senhor. Eu quero transbordar na vida das outras pessoas. Eu quero saber falar com as pessoas. Eu quero saber respeitar sem julgar o outro. Quero que as pessoas sejam edificadas com a minha presença e que elas não saiam diminuídas de perto de mim, que elas não sejam prejudicadas, e sim
alimentadas com o conteúdo que eu irei passar para elas. Vamos mais uma vez decretar essas palavras. Há poder nas palavras. A transformação de dentro para fora começa quando você começa a ter esse hábito de usar as suas palavras para transformar a sua mente, né? Deus criou o mundo com palavras. Deus criou o mundo. Ele poderia criar tudo só com pensamento, mas ele criou o mundo através das palavras. Ele disse: haja luz, e houve luz. Tudo que ele quis que criasse, né? Tudo que ele quis que nascesse nesse mundo foi através das palavras. Então as palavras, elas podem tanto levantar quanto diminuir. Se eu focar em palavras negativas, eu vou ter uma diminuição do meu cognitivo e também vou diminuir outras pessoas. Mas quando eu foco em palavras positivas sobre o que eu quero para a minha vida, antes mesmo que eu esteja vivendo isso, eu estou alimentando a minha alma e o meu gato bebendo a minha água aqui. Já era água, né, Félix? Então vamos decretar sobre a nossa vida. Eu quero realmente mudar. Diga aí com vocês mesmos. Eu quero realmente mudar. Eu quero ser melhor que eu já sou. Quero ser gentil, amável, generoso, compassivo, compassiva. Quero saber falar com as pessoas. Quero saber respeitar o outro. Quero que as pessoas saiam de perto de mim edificadas e não diminuídas. Então, se você quer ouvir mais direcionamentos, depois você entre na minha bio e entre no grupo do WhatsApp, que eu vou estar postando todos os dias, durante esses 7 dias, vários direcionamentos. Hoje começa um novo ciclo na minha vida, um ciclo de renascimento. Diga assim: hoje começa um novo ciclo em minha vida, um ciclo de renascimento. Eu me comprometo nesses 7 dias em ter novos hábitos, novas práticas para a minha mente evoluir, para a minha mente se abrir. Eu vou tirar forças que eu não tenho de dentro de mim, mas eu vou aplicar todas essas bênçãos na minha vida. Eu não nasci por acaso. O nome da nossa live é Eu Não Nasci Por Acaso. Você não é um acidente, quer dizer, confundi aqui. Você não é um acidente, mas é a mesma coisa de você não nascer por acaso. A mudança começa com transformação interna. Então vamos ler Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui Jesus está dizendo, né, que nós precisamos colocar todas as nossas opressões, entregar tudo isso a Ele, mas nós não conseguimos fazer isso. Por que que nós não conseguimos vivenciar a palavra? Por causa das nossas feridas emocionais. Então, as feridas emocionais são aquelas situações nas quais você se sentiu muito ofendido, humilhado, traído, rejeitado na sua primeira infância. A maioria das feridas emocionais que hoje atrapalham a nossa vida são formadas na nossa primeira infância, que é de 1 a 6, 7 anos de idade. Às vezes se prolonga a adolescência também. Ah, tá, mas o que aconteceu lá atrás não tem nada a ver com o que eu vivo hoje. Como é que uma coisa que aconteceu quando eu era criança tem interferência na minha vida hoje? Tem uma explicação científica para isso. Nosso cérebro, a nossa mente,
ela é dividida entre inconsciente e subconsciente. O inconsciente é uma parte onde ficam alojadas todas as informações que passamos na nossa vida, na nossa infância. E ele salva, né? A mente inconsciente, ela salva como se fosse um pendrive tudo aquilo que nós vivemos, principalmente as coisas negativas, com a intenção de nos prever de um futuro perigo. Então, o nosso cérebro não tem discernimento do que é bom, do que é ruim, ele tem discernimento do que dói. Se doeu, se você se sentiu mal, se doeu na sua alma, ele interpreta que aquilo é ruim, que é um perigo, e fica armazenado ali, porque lá na frente, se você passar qualquer coisa parecida, ele vai te lembrar que aquilo não é legal através de sintomas de luta e fuga, para você sair correndo dessa situação que pode te prejudicar. Então é por isso que a gente tem ainda interferências do que nós vivemos lá na nossa primeira infância, né? Do que nós sofremos com, às vezes, pais agressivos, pais que não validavam as nossas emoções. Então, assim, você pode não se lembrar exatamente como você se sentiu, mas você sentiu porque você não é de ferro, né? Nós sentimos quando o outro nos despreza, nós sentimos. Quando o outro fala uma palavra negativa, nós sentimos. E nós adultos sabemos diferenciar se aquela palavra foi de coração ou não. Por exemplo, se a sua mãe está nervosa, muito nervosa, e ela te dá uma má resposta hoje, você sabe que é porque ela está nervosa. Você sabe identificar que é porque ela está nervosa e você não leva aquilo para o lado pessoal. Quando você era criança, não. Quando você era criança, se a sua mãe te desse uma má resposta, você interpretava que a sua mãe não gostava de você. Era assim que você interpretava. A criança, ela escuta e ela salva aquilo que ela escutou. A criança, ela grava literalmente as situações. Ela não tem esse discernimento de que é porque está nervoso, de que é porque está com outros problemas, entendeu? A criança, ela não sabe interpretar, ela salva da mesma forma que ela escutou tudo que é vindo dos pais. Por isso temos feridas, né? Então, por isso temos as principais feridas, que são a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da traição, a ferida da injustiça e a ferida da humilhação. Essas são as principais feridas geradas na nossa primeira infância, e também algumas pessoas também geraram na sua adolescência. Todas essas feridas alimentam a forma que nós vamos pensar, a forma que nós vamos nos comportar. Então, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que isso tem a ver com o meu crescimento? Tem a ver que, se eu me sinto dessa forma, eu não vou levar em consideração as coisas que estão escritas na palavra, né? Porque os meus pais fizeram isso comigo, de alguma forma eu perco a confiança, né? Eu não confio nas pessoas, eu não me sinto amada, então eu não me sinto merecedora, eu não acho que eu vou ser escutada, e aí acaba que eu não consigo colocar em prática o que é falado, que é o que mais nós vemos, né, hoje, pessoas dentro da igreja que elas não conseguem aplicar a palavra na vida delas. E o principal impedimento são as feridas. As feridas emocionais, elas levam um pensamento negativo de que você não é importante, de que por que você precisou nascer, para que você precisou nascer,
Você pode ter ouvido isso também dos seus próprios pais, né? Só que você nasceu, meu filho, minha filha, meu querido irmão, você nasceu porque você era um projeto de Deus. Deus é acima dos seres humanos. Tudo está no controle no controle da mão de Deus. Se você precisou existir, foi porque Deus te escolheu. Só que você ainda não encontrou o seu chamado. Mas você tem um chamado, porque senão você não teria vingado. Porque as pessoas acham que é simples o nascimento de alguém, mas não é. Tem mais de 5 anos que eu tento engravidar. Não tenho nenhum problema tão significativo assim. E mesmo assim eu não engravidei até hoje. Tá vendo? Não é tão simples. Então, para nascer uma vida, tem todo um processo. Além de tudo, eu já fiz vários tratamentos de fertilização in vitro, principalmente, e eles não foram sucesso. Por quê? Porque não era o tempo. Então, as pessoas não nascem antes do tempo. Uma pessoa só vem ao mundo se Deus permitir que ela venha. Entendeu? Então, assim, você não é realmente um acidente. E aí eu vou te explicar, né, até o final dessa live, tudo isso que eu estou falando, você vai tentar absorver. Se você puder ouvir essa live mais uma vez, melhor ainda, porque a nossa mente ela só grava informações ouvidas mais de uma vez. Então ouça agora a live, depois vocês vão ouvir de novo a live, para vocês captarem tudo isso que eu tô falando, para ter uma reviravoltazinha aí dentro da sua psique, tá? Então, revendo, feridas emocionais são fatos marcantes que passamos, né? Fatos marcantes que nos doeram, né? Que nos fizeram chorar, que nos fizeram ficar nos sentindo humilhados, injustiçados. E as consequências de você ter passado por essas feridas são desânimo, depressão, ansiedades, baixa autoestima, falta de motivação e outros problemas até mesmo físicos. Doenças físicas também são geradas por feridas emocionais. Deus opera milagres, né? Tinho09 tá falando aqui. Verdade, a mulher de Abraão, nosso pai na fé era estéril, Deus operou um milagre na vida dela. Sim, porque ele tinha um propósito com esse. Vocês estão me escutando? Então falamos do que o que são feridas, o que elas podem causar em nossas vidas, né? E as suas consequências em nossas vidas. Mas por que será que os nossos pais nos tratavam assim, né? Por que os pais, eles tratavam os filhos de uma forma tão agressiva, né? O que é não validar as minhas emoções? Quando você era criança, você não tinha voz. Quem nasceu dos anos 80 para cá é uma coisa. Quem nasceu dos anos 80 para trás, eles não eram vistos. A criança não era vista. A criança não era ouvida. A criança não tinha vez. Ela não foi planejada. Ela vinha porque Deus enviava, mas esses pais não tinham essa sabedoria, né? Eles tratavam como se fosse uma criança que vai crescer e vai aprender, mas os pais não tinham sabedoria, porque eles também foram criados sem sabedoria. Então, os nossos pais, eles não foram preparados para terem filhos. Hoje, as pessoas são preparadas, existe internet, hoje existe até cursos, né? Tantas pessoas falando como criar uma criança, como tratar uma criança. Naquela época não existia nada disso. Então, os pais não sabiam dar voz aos filhos.
E aí você era tratado da forma que foi tratado e agregou esse monte de feridas. Mas vamos olhar pelo lado espiritual, né? Por que as pessoas têm feridas emocionais? Por que Deus permitia, né, que as pessoas... Gente, as pessoas eram ignorantes. Deus deu livre-arbítrio, não tinha como ser diferente, né? Deus deu livre-arbítrio. As pessoas não eram tão próximas de Deus assim, não sabiam nem orar direito por esses filhos, se é que oravam pelos filhos. Então, tudo vai começar daqui para frente, né? É como se fosse assim, o Novo e o Velho Testamento. O Velho Testamento foi de uma forma, o Novo foi de outra. Então, imagine que você está no Novo Testamento e você vai fazer tudo diferente. Você vai fazer tudo diferente para a sua descendência ser diferente. Você vai honrar todas as pessoas da sua família lá de trás que não souberam. Você vai honrá-los sendo diferente. Você vai pegar os erros deles e aplicar na sua vida como não fazer. O que eu não devo fazer é isso, isso e isso. Então você vai sempre olhar dessa forma. O mal que aconteceu lá atrás foi um aprendizado de como não fazer. Você está tendo uma bagagem, né? Você está tendo uma bagagem de ensinamentos de como não fazer. Então, não desfaça da sua vida, da sua história, né? Não faça pouco caso da sua história, porque ela tem um fundamento. Ela tem um fundamento. Em 2 Coríntios 1, 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O maior chamado na sua vida hoje é você saber dar a mão ao outro que está passando pelo que você passou. Hoje você está recuperado, você vai dar a mão para aquele que ainda não se recuperou, né? Aqui a Bíblia diz: possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, o seu maior chamado é o id, o seu maior chamado é o de socorrer o outro com a sua sabedoria de vivência. Você vai pegar tudo que você vivenciou e transformar para o lado positivo. Você vai escutar aquela pessoa, você vai se solidarizar, você vai ser generosa, você vai ter empatia, porque você sabe, você passou por um sofrimento. E só tem autoridade para ajudar o outro, só tem autoridade para falar sobre sofrimento quem já sofreu alguma coisa. Então, as suas bagagens são a sua escola de vida para ajudar outras pessoas, né? Para entendermos e cuidarmos de outras pessoas, é de suma importância nós termos passado por alguma coisa. Se você nunca passou por nada difícil, você pode assim, ai, que difícil, né? Isso que aconteceu com você, mas você não vai conseguir penetrar naquela situação, entendeu? Porque você não sofreu. Só quem sofre muito sabe a dificuldade que o outro está passando, sabe se colocar no lugar do outro. Você está sendo preparado para isso, para você dar um acolhimento e não afastar aquela pessoa no sentido de julgá-la. Você vai acolher essa pessoa que chegar a você e vai dar um direcionamento baseado no que você já vivenciou de bom. Deus usa a nossa experiência pessoal para agirmos no mundo espiritual.
para termos humildade, termos sensibilidade em entender os porquês do outro e sermos menos julgadores. Se eu já passei por algo parecido, eu não vou julgar aquela pessoa. Vamos a um exemplo. Muitas pessoas julgam as pessoas que têm problemas emocionais. Ah, fulano tem problema de ansiedade porque está pecando em alguma coisa. Tem problema de depressão porque está pecando em alguma coisa. Não, meus queridos. Eles têm esses problemas porque eles passaram muitos traumas lá atrás, muitas feridas. E eles não sabem administrar isso hoje na sua mente. O mundo está muito exigente. Então, para a nossa mente, é como se a gente estivesse entrando em um campo minado. E aí o inconsciente traz essas memórias antigas que você sofreu e que ficam te bombardeando inconscientemente, que traz esses sintomas à pessoa. Quando uma pessoa chega perto de mim e diz isso, você não vai julgá-la, você vai acolhê-la. Você vai dizer, minha amada, é difícil mesmo que você está passando. Se você não passou problema de depressão ou ansiedade, você vai dizer assim, eu não sei o que você está passando, mas eu posso imaginar que seja muito difícil. Você vai acolher essa pessoa. E se você já passou por isso, você vai dizer, eu entendo realmente o que você está passando. É algo mais forte do que você. É algo involuntário que você não tem realmente condição de sozinho enfrentar. Mas eu estou aqui para te ajudar. Entendeu? Então, quando você se sente acolhido pelo outro, você sabe lidar melhor com aquelas situações. Então, se você passou feridas desse tipo e hoje você sofre com algum problema, você sabe como que é. Então, se o seu chamado é influenciar pessoas, ajudar pessoas, ser um terapeuta, ser qualquer pessoa da área da saúde, principalmente, ou qualquer líder de pessoas, quem mexe com pessoas, quem coordena pessoas, geralmente precisa ter um psicológico direcionado a isso. Um psicológico que vai entender as dores do outro, vai entender que aqueles comportamentos são baseados nas suas feridas emocionais, né? Muitas vezes nós agimos levando tudo para o lado pessoal por causa também dessas feridas emocionais, né? Então, por exemplo, as feridas emocionais, elas atrapalham os nossos relacionamentos de amizade, no nosso casamento, com os nossos líderes, porque nós fazemos uma transferência para essas pessoas, das pessoas que nos ofenderam lá atrás, dos nossos pais, dos nossos cuidadores, professores, colegas que nos maltrataram. Então, tudo isso aqui que eu estou falando é apenas a ponta do iceberg, porque nas profundezas do seu ser tem muitas coisas guardadas, as quais interferem na forma de você se comportar. Isso aqui eu estou dando uma luz no fim do túnel para você renascer, para você buscar o conhecimento e se entender melhor e não se julgar tanto quanto você às vezes se julga. Todos os grandes nomes da Bíblia tiveram suas feridas, né? Claro que não conhecemos a história de infância de todos, mas pelos fatos que ocorreram durante as suas histórias nós já imaginamos. Então, aquelas pessoas que estão citadas na Bíblia, que venceram, elas também tinham as suas feridas, elas também se desesperavam, elas também entravam em pânico, elas também foram abandonadas,
elas também foram abandonadas e rejeitadas, elas também foram traídas e injustiçadas, mas continuaram seguindo o propósito. Então é isso que a gente precisa, renascer para o novo, não desistir diante das adversidades. Se eu entendo que a adversidade e o problema é um mecanismo para o meu crescimento, são apenas estimulantes para o meu crescimento, eu vou ter menos sofrimento, eu vou sofrer menos com o que vier, porque eu entendo que está tudo interligado, nada acontece por acaso na vida das pessoas que buscam a Deus. A própria Bíblia diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse acontecimento aqui está interligado com uma coisa que vai acontecer lá na frente, que você só vai entender depois. Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida se eu faço tudo certo? Porque somente através desse sofrimento aqui você vai fazer outra coisa ali na frente. Você só vai tomar o primeiro passo para algo, você só vai ter comportamentos para algo por causa desse acontecimento aqui. Então foi permitido porque tem um propósito. Se for uma pessoa que nunca busca Deus em nada, né, as coisas podem até acontecer aleatoriamente na vida daquela pessoa. Mas se você é temente a Deus, você busca, você ora, tenta cumprir tudo certinho, você não está sendo desamparado. Aquilo ali que está te acontecendo naquele momento não é para se desesperar, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele está dando para você um suporte para o que vai vir lá na frente. Através disso aqui, você vai falar assim: o que essa diversidade trouxe para a minha vida? O que essa diversidade quer me mostrar? O que eu preciso fazer para estar vivendo essa diversidade? Deus está permitindo isso por quê? Deus está permitindo por algum motivo e eu preciso identificar para quanto antes eu cumprir, antes eu vou sair desse problema. Meus gatinhos aqui fazendo arte. José, por exemplo, por mais que ele tenha sido desejado pelos seus pais, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, justamente por ter sido muito amado pelo pai. Então, assim, não é somente as pessoas que foram, se sentiram rejeitadas ou abandonadas que passam problemas. Pessoas também que são super protegidas, elas também têm suas feridas emocionais, porque a superproteção, ela leva a mentalidade que essa pessoa não é tão capaz assim, né? E ela também causa ciúme às pessoas ao seu redor, que foi o que aconteceu com José. Então, Jacó não teve sabedoria, né? Deixou explícito para todos a sua preferência por José. Trouxe ira aos seus irmãos. José, imaturo, não sabia como reagir. Mas, entretanto, esse mal que veio sobre a vida de José tinha um fundamento, tinha um propósito. Se ele não tivesse sido enganado pelos seus irmãos e sido jogado àquele poço, ele não teria se tornado o governador do Egito e o seu próprio povo teria morrido de fome. Olha só os movimentos que Deus faz para te colocar em um lugar de honra. Ele usa até mesmo as coisas negativas para te colocar naquela posição. Entendeu? Se você lembrar dessa história específica, já vai ser assim um estimulante diário para você continuar.
porque não foi por acaso que ele passou por isso tudo, que ele ficou longe da família. Outra coisa, ele não voltou mendigando ou criticando esses irmãos, ele não voltou. Quando ele se viu em liberdade, ele não voltou para trás para ficar remoendo o que tinha vivido. Ele seguiu avante, ele continuou a vida dele, entendeu? Então, nós temos que passar pelaquela situação, entender a situação e continuar em frente. Continuar em frente. Não conhecemos também a história de Ruth, né? Nós não conhecemos a história de Ruth até o momento que a Bíblia fala sobre ela ter largado tudo para seguir Noemi. Mas Ruth, com certeza, teve feridas também. Porque se ela largou toda a parentela dela para ir embora com Noemi, ela não tinha um bom relacionamento com essa família. Principalmente com essa mãe, né? Muitas pessoas tiveram muitas feridas com a mãe. Então ela não se sentia amada e acolhida por essa mãe, ela se sentia julgada por essa mãe, preferindo largar tudo e seguir a sogra. A sogra deve ter sido para ela tudo que ela não teve, né? Talvez ela era órfã, né? A Bíblia não relata, mas não foi assim uma coisa assim. Ela é Madre Teresa de Calcutá e quis ajudar a sogra. Ninguém faz nada por acaso, queridos. Ninguém faz nada por nada. Sempre são movidos por alguma emoção. Então, ela ter largado a sua parentela e ter seguido com Noemi foi porque ela tinha uma história. Ela teve uma história de rejeição nessa família e ela foi acolhida por Noemi por ela ter feito essa transferência do que ela não teve para Noemi. Ela preferiu começar do zero com Noemi. Ela quis, né, recomeçar a vida dela com a pessoa que a acolheu, né? Mas ela teve as suas feridas, com certeza. Esther teve as suas feridas. Esther foi criada pelo primo, ela era órfã. E ela não deixou de seguir o seu caminho e cumprir o seu propósito. Ela simplesmente seguiu as orientações do seu primo experiente e foi rumo ao seu chamado, que não era fácil, né? Nem sempre seguir o nosso chamado vai ser fácil. Por que as coisas não acontecem em minha vida? Tem pessoas que não conseguem entender, porque precisa ter disposição. Você quer ser curado? Levanta, toma tua cama e ande. Vai ter muitas coisas a serem enfrentadas durante esse processo de cura, mas você vai precisar ter os movimentos. Se você ficar parado, prostrado, lamentando, você não vai ter uma evolução na sua vida. Então, a coragem vem quando você enfrenta os seus medos. Não existe coragem sem medo. Existe enfrentação dos medos, né? Então, você só pode falar que você é corajoso porque você está enfrentando o medo que existe dentro de você. Todas as pessoas que fazem algo, elas estão enfrentando o medo. Todos nós temos medos, mas nós colocamos em prática o que tem que ser feito, entendeu? Eu estou aqui nesse momento enfrentando um medo, porque eu tenho dificuldade em falar em público e estou aqui expondo para todos em uma câmera onde qualquer pessoa pode me ver a qualquer momento, onde eu posso ser julgada, criticada, mas eu estou cumprindo o meu chamado. Eu não estou ouvindo o meu medo, eu estou ouvindo o chamado de Deus para a minha vida. Então, vocês precisam focar no seu chamado, no seu sonho, o que Deus colocou em seu coração para fazer. Não vai ser fácil,
mas você vai passar por cima de tudo que te impede e vai alcançar o seu sonho, vai alcançar o seu chamado, vai fazer diferença na vida das pessoas. Agora, voltando à história de Esther, você acha que foi fácil para Esther ter que ir competir com outras mulheres para ficar com um homem que ela nem nunca tinha visto? Outra coisa, era um test drive. Ela iria precisar, né, ter uma noite sexual, sendo que isso nunca tinha ocorrido com ela, para ser comparada às outras, para ver ali quem que esse rei iria escolher. E as que não fossem escolhidas, sua virgindade, sua pureza ali teria sido já retirada e ficado por isso mesmo, né? Se ela não fosse escolhida, se ela ficasse pensando assim, e se eu não for escolhida por esse rei? E se ela tivesse apegada à ferida do abandono, que a maioria das pessoas que são órfãs tem essa ferida, porque o feto, a criança, o recém-nascido, ele não entende por que os pais morreram. Eles acham que eles foram abandonados, né? No momento que a pessoa perde os pais, o cérebro da criança, ela não tem capacidade de fazer esse discernimento que os pais morreram. Elas interpretam que esses pais ou essa mãe a abandonou. Então ali é construída a ferida do abandono. E ela tinha essa ferida do abandono. Então ela tinha medo também de ser rejeitada, de ser abandonada. Imagine o medo que ela tinha dentro dela de não ser escolhida. E se ela falasse com o primo dela, Mardoqueu: primo, eu não vou porque eu tô com medo de não ser escolhida. Diante de tantas mulheres, eu vou ser escolhida? Será que eu vou ser escolhida? Né? Se ela se prendesse a esse medo, ela teria se tornado a rainha Esther? Não teria, porque ela não teria tentado, ela não teria enfrentado esse medo, entendeu? Ela enfrentou esse medo, ela acreditou, ela não ficou pensando assim, se eu não for escolhida, como vai ser a minha vida agora? Né? Já que naquela época era muito importante essa questão da virgindade. Eu não sou mais virgem, eu não vou ser mais virgem. Quem vai me querer se eu fui desprezada pelo rei, né? Então era uma situação bem complicada, não era uma situação simples. Quando a gente lê por cima ali a Bíblia, a gente não entra nessas profundezas. Mas será que Esther não teve que passar por tudo que nós temos que passar todos os dias diante dos enfrentamentos do medo? Ela teve sim, mas ela enfrentou esse medo, ela tirou forças de dentro dela para enfrentar esse medo e ela deu a cara a tapa, tentou fazer o seu melhor e deu certo. Ela foi escolhida, ainda salvou toda a sua descendente, os seus antepassados, né? No caso, todas as pessoas ali que eram do seu clã familiar, da sua origem, né? Dos judeus, ela teve a honra de salvar essas pessoas, tendo esse privilégio de ser a rainha. A mulher de Betseba, do poço de Jacó, imagine essa mulher. Ela tinha ferida, sim. Ela tinha ferida da rejeição do pai. Aqui não é relatado, mas você sabe identificar a ferida da pessoa quando você olha pro comportamento da pessoa. Se a pessoa tem o comportamento de ter vários relacionamentos e que ela busca muito ter relacionamentos amorosos, ela teve problemas com esse pai, ela não se sentiu amada, ela não se sentiu aceita, ela não se sentiu bem-vinda por esse pai.
Então essa mulher lá do poço de Jacó, que se encontrou com Jesus, ela tinha a ferida da rejeição desse pai. E ela buscava nos relacionamentos amorosos o que ela não teve. E ela já tinha passado por vários homens. Inclusive o que ela estava era casado. Olha o desespero por amor. Olha o desespero de se sentir amada. A pessoa chega a dividir uma pessoa com outra, não se importando. A necessidade de se sentir amada é tanta que ela passa por cima de seus próprios valores para conseguir esse amor que não teve do seu pai. Então, ali, quando Jesus fez questão de passar por aquele lugar para encontrá-la, foi para dizer: você não precisa do amor de homem nenhum, você precisa da minha água viva, você precisa de ter um encontro real comigo. Eu vou te preencher, eu vou preencher o seu coração e você não terá mais sede. E ela tinha uma indagação também: aonde eu devo adorar? Porque tal pessoa fala que em templo tal pessoa fala que em templo assim assado. Naquela época as pessoas tinham uma ilusão que para adorar a Deus deveria ser em certos ambientes. Não era como hoje, que a gente adora em qualquer lugar, na nossa casa, né? Isso impedia de adorar e de buscar, de ter um relacionamento com Deus, um relacionamento qual levaria ela à mudança de vida, porque ela era muito julgada, ela era muito criticada, então ela evitava. Uma das características também das pessoas que têm ferida da rejeição, elas evitam ambientes para não serem vistas, para não serem julgadas. Então, essa mulher, ela evitava também ambientes públicos para não ser julgada, e isso limitava ela de buscar uma evolução, uma busca maior, que levaria ela a uma libertação. Jesus desmistificou tudo isso. Jesus disse: você pode adorar em qualquer lugar, você pode buscar em qualquer lugar, você pode fazer algo, você pode buscar sua transformação em qualquer lugar e você será ouvida. O que Deus pode te dizer através dessa palavra hoje? O que Jesus vem te dizer através dessa palavra hoje? A questão é: não podemos deixar nossas feridas pararem nossa vida. Porque não é porque eu não me senti amado que eu não vou conquistar. Não é porque eu não me senti amado lá atrás que Deus não pode me amar. E não é porque eu não tenho o que eu acho que eu preciso nas mãos hoje que eu não vou poder cumprir o meu chamado. Eu vou começar por onde eu estou. Eu vou começar com o que eu tenho nas minhas mãos. Eu vou começar da minha casa mesmo, fazendo da forma que eu posso fazer. O importante é eu me render ao renascimento, me render à mudança de vida, eu me render a uma transformação da minha mente. É isso que ele quer dizer. Onde quer que você estiver, você pode buscar a Deus, você pode pedir misericórdia, você pode pedir sabedoria, você pode pedir uma libertação total. E você pode criar a constância de ter intimidade com Deus. E as outras coisas serão acrescentadas, os direcionamentos serão lhes dados pelo Espírito Santo. E a sua vida vai mudar. Entendeu? Você precisa ter uma constância. Não é porque hoje eu orei e amanhã não aconteceu que eu nunca mais vou orar. Entendeu? Então a busca não é por interesse, a busca é por você
querer também a presença desse Pai, né? Jesus, Deus, é o Pai que você nunca teve. É o Pai que sabe mais de você do que qualquer pai terrestre. É o Pai que sabe as suas necessidades. É Ele que vai preencher a sua alma. É Ele que vai te capacitar. E Ele precisa dos seus primeiros passos, porque Ele não invade a vida das pessoas. Deus não invade a vida de ninguém. Ele precisa que você dê uma decisão, tome uma decisão. Eu quero mudar, eu quero renascer, eu quero evoluir. Deus, faça de mim o que precisa ser feito. E eu vou dar os meus primeiros passos a favor de cumprir o meu chamado e o meu propósito. Abra a porta para Jesus. Abra a porta da sua mente para um crescimento real. Chame por Ele, clame por Ele, fale com o Espírito Santo de Deus para te direcionar. E você vai ver como as coisas vão acontecerem na sua vida. Mas não é um dia só, é todo dia. Começa por essa jornada de 7 dias. 7 dias, eu nem estou falando mais dias. Você vai começar por 7 dias, um dia de cada vez. A mudança de hábito começa com a nossa disposição, com a nossa abertura, com a nossa... com a gente pagando realmente um preço de passar por cima da zona de conforto, passar por cima das mentiras da nossa mente, porque aprenda uma coisa, a mente não fala a verdade. Os pensamentos que vêm na sua cabeça são inventados, são pensamentos que são criados pelo seu cérebro por causa do que você já passou lá atrás, eles não são reais. Infelizmente, a humanidade, ela se limita por falta de entendimento. A própria Bíblia diz, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, amados, se nós não buscarmos conhecimento e dermos os primeiros passos, as coisas não vão cair do céu. Saia em nome de Jesus da posição de vítima e entre na posição de vitoriosa, de vitorioso. Você tem tudo para ser o que Deus quer que você seja, mas depende dos seus movimentos, de você sair da zona do conforto. O que é a zona do conforto? A forma que você tem vivido a vida até hoje. Por mais que você fale que você tem uma vida difícil, você está na zona do conforto. Porque se não fosse confortável, você já tinha dado um jeito de sair. A nossa mente detesta mudança. Ela não quer que você evolua. Ela quer que você continue do jeito que você está. Então vai depender de você ter uma força para passar por cima desse comodismo e passar por cima dos pensamentos que vierem e ter um passo de cada vez. A partir de hoje vai ter uma virada na minha vida. A partir de hoje eu vou ter movimentos diferenciados. A partir de hoje eu não vou ficar mais lamentando e vou focar no que eu já tenho para crescer ainda mais. Deus irá me capacitar ainda mais. Agora deixa eu te falar, para você construir uma nova história e honrar todas as pessoas da sua família que não tiveram, você vai precisar ter a mente assim, que tudo que aconteceu tinha que acontecer. Saia da lamentação. O que tinha que acontecer, aconteceu. Não tinha como ser diferente. Se você fosse um filho mimado, paparicado, será que você ia ter as forças que você tem hoje de correr atrás das coisas? Sabemos que pessoas muito mimadas, crianças mimadas, elas não têm resiliência. Elas choram e se prostram por qualquer coisa. Pessoas mimadas não têm coração quebrantado, né?
Em Salmos 34:18, Deus diz: perto está, Davi que escreveu, né, os Salmos 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Será que uma pessoa mimada, que teve tudo nas mãos, ela tem facilidade de ter coração quebrantado? Ou ela é tão humilde para reconhecer erros? Ou ela tem imaturidade e coloca o erro na conta de todos, menos dela? Entendeu? A pessoa muito mimada, que teve tudo nas mãos, ela não valoriza as coisas e ainda joga a culpa nos outros. Quando acontece uma mínima coisinha com ela, com ele, eles caem matando em cima de qualquer pessoa ao seu redor e não se responsabilizam. Deus não quer para o chamado dele pessoas assim. Então, se você não foi mimado e paparicado, é porque você tem um chamado. Porque você precisa ter o coração quebrantado para seguir o seu chamado, para ser humilde, para entender o outro, para entender a dor do outro, para buscar a Deus em espírito e em verdade, né? Sem um coração quebrantado não existe busca em espírito e em verdade. Como que eu tenho o coração quebrantado quando eu imploro a Deus por mudança, que eu não aguento mais viver da forma que eu estou? Eu estou ali me entregando a Deus. Só o Senhor pode realmente fazer algo na minha vida. As feridas também, elas também levam a pessoa a ter orgulho, que também a impedem de buscar a Deus. Será que se pergunta se você é orgulhoso, se você não vai a Deus em oração, se você não ajoelha para orar, né? Isso pode ser orgulho. Então, quebre esse orgulho e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, como Naamã fez, né? Os atos simbólicos são para a nossa mente conseguir, né, raciocinar melhor. Então, se pergunta, se não fosse essas dores, onde eu estaria? Será que as coisas que aconteceram na sua vida, elas aconteceriam se você não tivesse passado o que você passou? Voltamos à questão de tudo tem um propósito. Tudo que acontece está interligado. Você passou o que passou porque outras coisas precisavam acontecer, que só iriam acontecer se aquela coisa negativa tivesse acontecido, né? Só iria ter uma experiência, você só teria uma experiência maior, uma maturidade, um conhecimento se você tivesse passado por aquilo. Existe um ditado que diz, que eu uso muito para fazer essa comparação: até um chute na bunda nos leva para frente. Não é problema, é oportunidade de crescer. Tudo que a gente passou na vida foram oportunidades para crescer e evoluir, porque se aquilo não tivesse acontecido, você estaria lá atrás, no comodismo, né? Então você só iria sair do lugar se acontecesse aquilo, e Deus permitiu por isso. Então, você teria a coragem que você tem hoje, a sabedoria que você tem hoje, se não fossem os problemas lá de trás? Não! Eu me arrependo disso e disso. Graças a Deus que você se arrepende. Quer dizer que você tem maturidade. Se a pessoa fala, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, ela não conseguiu entender o que é maturidade. Porque ela ainda repetiria os erros, né? Então, assim, quando eu olho e digo, eu não faria isso, é porque eu identifiquei o erro e eu aprendi com esse erro. Por isso eu quero fazer diferente, por isso que eu não gosto de lembrar. Então, quer dizer que você cresceu. Quando você tem arrependimento, quer dizer que você cresceu, que você amadureceu. Graças a Deus, você passou mais uma fase de crescimento. E outra coisa, né? Até mesmo Jesus sabia que ia ser traído
algumas coisas vão acontecer na nossa vida de negativo para a gente passar pelaquela prova e chegarmos aonde a gente precisa chegar. É daí que a minha gatinha quer entrar aqui. Então, assim, Jesus, ele tinha uma missão a cumprir, onde ele sabia que ele precisaria ser traído. Ele escolheu todas as pessoas que iriam andar com ele, que iriam fazê-lo chegar onde ele precisava chegar. Judas foi escolhido propositalmente. Você acha que ele não sabia que Judas iria traí-lo? Mas se Judas não tivesse traído Jesus, ele não teria sido entregue à crucificação e não teria sido cumprido o seu propósito nessa terra. Então, por mais que fosse difícil, ele tinha que passar por tudo aquilo, ele tinha que ter essa aliança com Judas para o seu propósito. Então, até mesmo aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que fez um mal a você, que você tem até dificuldade em perdoar, meu filho, perdoa, porque ela fez parte do que Deus precisava trazer para a sua vida. Ela foi um canal de bênção para o seu crescimento, entendeu? Então, assim, ela foi usada, as pessoas são usadas, né, para Deus fazer o que precisa na nossa vida. Então, os traidores, eles vêm para nós amadurecermos, para nós chegarmos a outra posição, para a gente não ser tão ingênuo, né? Então, se até onde eu fui traída eu era muito ingênua, acreditava em tudo que me falavam, né? Isso já aconteceu comigo. Depois dessa traição, você vai perceber que existe essa categoria de pessoa e que você vai precisar ser um pouco diferente nos seus próximos relacionamentos. Você vai aprender com aquela pessoa, né? Você vai aprender que existe diferentes tipos de pessoa. Você vai aprender também a se defender, né, dessas pessoas. Se eu não passo pela experiência, eu não tenho aprendizado. Sem frustração não existe maturidade. Ninguém cresce sem frustração, ninguém cresce sem passar por problemas. Então, assim, quando eu aceito e entendo isso, eu amadureço, eu cresço. Eu saio da posição do vitimismo para uma vencedora. Todas as coisas são necessárias, são permitidas, todas as coisas cooperam para os que amam a Deus. Deus permite para nos forjar e nos fazer crescer. Mais uma vez, você não nasceu por acaso. Você não veio a esse mundo por qualquer coisa. Você veio porque Deus quis que você viesse. Encontre o seu chamado. Encontre o que você precisa fazer de diferente nessa humanidade. Você não está aqui por nada. Você está aqui para fazer alguma coisa. Você está fazendo? Você está contribuindo para a humanidade em alguma situação da sua vida? Ou você ainda está cego e prostrado? Porque assim, existe várias pessoas, né? Por que algumas pessoas não sofrem e não cumprem chamado nenhum? E acham que não tinham chamado? Porque elas preferiram ficar na zona do conforto e na zona do vitimismo. Elas negaram a elas mesmas a oportunidade de avançar, porque para elas foi mais cômodo ficar se lamentando, culpando a Deus por tudo que está vivendo. Então, infelizmente, né, existem as pessoas que avançam com as adversidades, que são as pessoas resilientes, faliu, quebrou, perdeu tudo, teve um tsunami, perdeu casa, a casa pegou fogo. Tem as que recomeçam do zero,
e tem aquelas que ficam numa eterna depressão e não fazem nada e ficam dependendo de outras pessoas para viver e naquele disco arranhado, girando em círculos, sem fazer nada para melhorar. Você quer ser qual pessoa? Você vai querer ser a pessoa que recomeça do zero e agora fazendo tudo diferente, melhor, ou você vai perder a sua vida inteira no poço da lamentação? Você vai ficar lá dentro do poço remoendo, ou você vai chegar ao palácio, como fez José? Você vai ficar ali prostrado na cadeia, lamentando, não fazendo o seu melhor porque você está ali naquele lugar, ou você ali mesmo onde você está vai dar o seu melhor, mostrar para que você veio ao mundo e com a esperança de ser colocado numa posição melhor. Você vai ter que escolher entre qual pessoa você quer ser. A que vai avante ou a que vai ficar rodando em círculo nas mesmices. O mundo tá aí, né? Prestes a acabar, como diz aí, né? Um modo de dizer, acabar. Jesus está voltando. E a sua missão vai ter sido cumprida? O que você vai falar com Jesus quando você tiver um encontro com Ele? Que você usou tudo que Ele deu para você usar para crescer outras pessoas? Ou você vai lamentar como começou aquele paralítico lá do poço? Na lamentação, até que Jesus chegou e falou: você quer ser realmente curado? Você vai ter que largar tudo isso aí que você está falando, tomar sua cama e andar. É isso que você vai ter que fazer. Sem ficar colocando desculpa que foi isso, que ninguém me ajuda, que não sei o que, que não sei o que. Só depende de você. Então, se você percebe que você não avançou em nada na sua vida, que as suas feridas ainda te dominam, né? O medo te domina, o egoísmo te domina, o ciúme, a inveja, a falta de ânimo, a indisposição ainda te domina, o medo de ser rejeitado e abandonado te domina. Se você se vê dessa forma, você precisa trabalhar profundamente para sair desse quadro, tratando as suas feridas emocionais. Se você não veio a esse mundo por acaso, você veio para ajudar e ressignificar outras vidas. Através da sua história, você pode acender a chama de muitas pessoas. Com o que você tem, você vai começar e vai buscar evolução. A internet está aí com uma gama de conhecimento para você aprender. Então, em vez de você ficar se lamentando, vendo o vídeo de outras pessoas que estão lá na frente, vendo fotos de pessoas desejando aquilo, mas sem fazer nada, você vai arregaçar as mangas e vai dar os seus primeiros passos de fé atrás dos seus ideais, do jeito que você está. Se pergunte quais são os seus dons, quais são as suas habilidades, quais são as suas qualidades, quais os dons que Deus te deu, que você faria assim com muita naturalidade, que você faria mesmo se não fosse pago por isso, que você tem facilidade de fazer. Use esses dons ao seu favor. Esses dons estão sendo colocados em prática ou estão engavetados? Quais são as suas qualidades? Não diga que você não tem, porque você tem sim, você só não usa essas qualidades. Se você não consegue enxergar nada disso na sua vida e não está desenvolvendo, você vai precisar procurar uma ajuda para te ajudar. Você vai precisar de um profissional para te tirar desse poço e te colocar no caminho ao trono, no caminho à sua vitória, né? Porque você tem sim grandes coisas para desenvolver,
né? Você tem sim grandes qualidades, habilidades, mas você não está conseguindo enxergar. Um profissional vai te ajudar a enxergar o que você tem de bom, vai ajudar você a ressignificar a sua história, vai ajudar você a curar suas feridas emocionais e você vai adquirir mais confiança para cumprir tudo que você quer cumprir na sua vida. O renascimento precisa ser de dentro para fora. Você não nasceu para coisas pequenas. E se você tiver interesse, mesmo no crescimento, você pode estar me procurando no privado, que eu posso te dar alguns direcionamentos para isso. E eu estou feliz por ter chegado, né, ao fim dessa live, dando tudo que eu precisava dar para vocês. E mais uma vez eu digo, ouça a live mais de uma vez, para o seu cérebro receber essas informações, para o seu cérebro estar nutrido para enfrentar qualquer pensamento negativo que venha à sua mente. Porque a nossa mente só se lembra e só grava informações repetidas. Somente com a constância e a repetição nós nos transformamos em algo diferente. Nós transformamos hábitos em novos quando fazemos várias vezes aquele novo hábito que almejamos. Profetize sobre a sua vida tudo que você quer que aconteça, como se já existisse, e você vai ver diferença. Entra no grupo do WhatsApp que eu estou mandando, já comecei a mandar algumas coisas que vão ajudar nesse processo de renascimento. E amanhã teremos a nossa segunda live, e o tema da segunda live é orfandade, quando Deus parece distante. Gostou desse tema? Muito interessante, muito bom para a edificação pessoal. Então vamos renascer mais uma vez amanhã para entendermos o porquê que nos sentimos órfãos, por que Deus parece distante, por que parece que Deus não está me ouvindo. Vamos ter esse bate-papo amanhã, às 10 horas da manhã. Eu conto com você. Compartilhe essa live com os seus amigos, com os seus familiares. Anota tudo que você ouviu para você também estar relendo, né? Então, eu também, como eu sou psicóloga, eu foco muito em como a mente funciona, porque se você não entender os procedimentos da mente, não tem como você pegar aquela informação. A fé vem pelo ouvir, pelo entendimento. Então, para ver a mudança mental, eu preciso ouvir o conhecimento e colocar em prática. Fiquem na paz. Tenham um dia maravilhoso e se precisarem de alguma informação, direcionamento, podem me chamar no privado. Beijos preciosos, abençoados de Deus.